Graça e paz, amados. Bom dia. Sejam muito bem-vindos os irmãos, as irmãs, aqueles que nos visitam pela primeira vez, pelas demais vezes. É uma honra ter vocês aqui conosco, aos nossos irmãos em casa, aqueles que acompanharão esse culto depois. É uma alegria estar louvando a Deus junto com todos vocês. Amém, meus irmãos? Está feliz? Louvou a Deus? Adorou ao Senhor? Então vamos agora orar, pedindo para que Deus fale ao nosso coração. Amém, meus irmãos? Eu convido vocês a curvarem as suas cabeças, fecharem os seus olhos e vamos clamar a Deus agora. Senhor, nos colocamos diante da Tua presença, nessa manhã tão especial, que é o dia do Senhor. Para muitas pessoas é uma data a mais de descanso, de festa, quem sabe de visitar parentes, mas para nós, papai, que um dia fomos tocados pela Tua graça, é um dia tão especial, é um dia tão maravilhoso, porque em primeiro lugar estamos diante de Ti, Senhor, e estar diante de Ti é algo incomparável, é algo inenarrável. E em segundo lugar estamos na comunhão com o Teu povo, na comunhão com a Tua igreja, essa igreja que o Senhor nos fez pertencer, para que por meio, ó Deus, deste corpo local, pudéssemos vivenciar e experimentar a Tua palavra entre nós, o Teu poder, a Tua provisão, o Teu milagre entre nós. Senhor, agora nós nos colocamos diante da Tua presença e nós Te pedimos com toda a humildade, fale aos nossos corações. Nos abençoe, Senhor, nesse momento tão importante que não é o momento apenas em que eu falo, mas é o momento em que iremos ouvir o Senhor falar pela vida do Teu povo, pela vida dos Teus servos, ou como eu disse há pouco, por mim que fala, mas na realidade, Senhor, eu não teria nada de bom de trazer ao Teu povo se não fosse a Tua palavra. E sabemos que esse momento é o momento em que, ó Deus, o nosso coração tem que estar atento. É um momento em que há uma luta infernal para que a gente não entenda a Tua palavra, não compreenda esse instante, não discirna o quão precioso é. E como eu disse, Senhor, longe de qualquer pastor, longe de qualquer pregador, porque o mérito não é de nenhum de nós e de nenhuma igreja. O mérito é Teu, é da Tua palavra, que será agora lida, que será agora entendida, que será agora o alimento para a nossa alma. Fala conosco, Senhor, fala. Derrama do Teu Santo Espírito sobre as nossas vidas. Liberta o cativo, expulsa os demônios, muda os corações, transforma as vidas, todos nós, o tempo todo e a cada dia um pouco mais, para que a gente possa, Senhor, em nome de Jesus, Te entender e Te entendendo que a gente possa viver e que viver isso a gente possa experimentar aquilo que o Senhor tem separado para cada servo Teu em cada momento, e sabemos que o Senhor tem algo especial para as nossas vidas. Por isso eu Te peço, meu Deus, que cada mente, que cada coração esteja cativo ao Senhor, e que o Teu Santo Espírito seja derramado sobre todos nós, e que as feridas sejam saradas, que, ó Deus, as almas sejam curadas, e que a Tua salvação reine entre nós, agora e para sempre. É assim que eu Te peço por todos nós e Te suplico, fale conosco, usa a Tua igreja, usa a minha vida, usa esse momento tão sagrado, para que a Tua palavra realmente seja pregada,
seja entendida e seja principalmente vivida por cada filho de Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Mesmo daqueles que estão pertinho de você, dá um abraço no irmão, na irmã. Fala para ele, olha, Deus vai falar com você, meu irmão. Aos irmãos que nos acompanham em casa, abraça o seu cônjuge, se você puder. Abraça os seus familiares e diga para ele, olha, Deus vai falar com você. Deus vai falar com você. Deus falará conosco. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Esses dias, meu coração tem sido assim tão desafiado a refletir sobre um personagem, mas ao mesmo tempo Deus tem me ensinado tantas coisas que eu tenho aprendido com a nossa história, a história não da nossa igreja, com a história da igreja. É tão bom quando a gente entra na casa de Deus e canta, como acabamos de louvar a Deus. O ministro de música pede, agora cante a igreja canta. Não é maravilhoso, irmãos? Como agora há pouco a nossa irmã intercedendo pelos pedidos, orou por cada um de nós. O irmão que chegou pôde colocar nos nossos chats os seus pedidos de oração, nos nossos grupos, ou se não, nas folhas. E aí vem alguém e ora. Momento de liberdade, é um momento maravilhoso de chegarmos na igreja, abraçarmos o irmão, cumprimentarmos outro. Pode ver, é um momento maravilhoso. Mas você sabia que nem sempre foi assim? Nem sempre foi assim. Muitos dos nossos irmãos não podiam se reunir. Não podiam se reunir numa igreja. Ou se estavam reunidos numa igreja, de repente chegava um pelotão de soldados e ali já acabava o culto. E se alguém falasse alguma coisa, poderia ser morto ali, na hora. Sabia que essa é a nossa história? Sabia que muitos dos nossos irmãos morreram simplesmente por declararem que Jesus Cristo é o Senhor da vida delas? Simplesmente por falarem, não, Ele é o meu Rei, Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Senhor. Perseguições imensas aconteceram aos nossos irmãos no primeiro século, no segundo, no terceiro século, no finalzinho do terceiro século e no começo do quarto século. Alguns imperadores romanos, eles eram tão cruéis que além de mandarem matar os nossos irmãos, quando não mandavam para as arenas, alguns eles amarravam, enchiam de betume e ainda fazia dos pastores e dos cristãos tochas que iluminavam na cidade à noite. Cidade de Roma e outras cidades ficavam iluminadas durante a noite toda com irmãos nossos queimados simplesmente por falarem que eram cristãos. Olha como foi difícil a história da igreja, como foi imenso as batalhas. E talvez você diga assim, mas pastor, foi em todos os períodos? Não, não foram todos os períodos, mas alguns imperadores, eles eram tão malignos, tão cruéis, que eles não se importavam de matar muitos irmãos nossos, simplesmente porque eles eram cristãos. Só para vocês terem uma ideia, como que se fazia naqueles dias, para uma pessoa declarar, né, que César era o Senhor? Você não precisava adorar ao imperador, bastava você realmente dizer, literalmente, não, César é o Senhor. Você já estava liberto da arena, liberto dos leões e liberto de ser morto, a espada ou ser queimado. Que coisa terrível, né? Imagine isso, você não poder cultuar, você não poder adorar a Deus.
Mas foi essa a nossa história, irmãos, no começo. A gente está aqui porque a nossa história foi escrita com o sangue dos mártires. Irmãos, irmãs, crianças, famílias, todas que muitas vezes fugiam porque vinha uma perseguição, a única coisa que eles tinham que fazer era fugir para sobreviver. E assim a nossa história foi registrada. Então, meu irmão, dê valor a esse momento, dê valor à sua igreja, dê valor à irmandade, dê valor à sua fé. Hoje, graças a Deus, nós não sofremos por estarmos aqui. Então, muitas vezes a gente não dá o devido valor. Muitas vezes a gente vai para a igreja para receber a bênção. E no dia que Deus não dá a bênção, troca de igreja, porque na outra igreja a bênção é garantida. Meu irmão, não tem nada a ver com bênção. A nossa vida tem a ver com amar a Deus, amar a obra de Deus, ser salvo, ser liberto do pecado e ver o reino de Deus sendo expandido. Pessoas que vêm para a igreja simplesmente para cumprirem com os seus desejos. Meus irmãos, Deus pode realizar o seu desejo, mas nós não estamos aqui para isso. Nós não estamos aqui para fazer a nossa vontade, para brincar as nossas brincadeirinhas de cristãos. Nós estamos aqui porque Jesus Cristo foi partido na cruz por nós, para nos livrar do inferno, para garantir a salvação da nossa alma, da destruição eterna que virá. Então, meu irmão, valorize esse momento, valorize esse instante, porque ele é sagrado, porque só muda a história, mas a luta espiritual continua a mesma. Só vai mudar o arranjo, porque o diabo é o mesmo. No começo, os nossos irmãos fugiam da morte, e depois as perseguições mudaram. O diabo preparou outras ciladas, como são nos nossos dias. Nos nossos dias temos liberdade, mas o diabo está aí preparando as suas ciladas. Por isso que nós precisamos clamar a Deus de todo o coração e pedir: Senhor, se revela para mim, me faça compreender o que é verdadeiramente ser um cristão, me faça compreender de fato o que é te servir. Por isso eu não tenho dúvida que Deus vai falar conosco, amém, meus irmãos? Porque nesses dias a igreja, ela, mesmo diante da morte, ela não se curvou a nada nem a ninguém, eles venceram. Só para vocês terem uma ideia, depois de Constantino e depois de Teodósio, ali no IV século, a igreja, ela continuou sendo perseguida, inclusive fora do Império Romano. Fora do Império Romano. Existiam muitas nações em que o Império Romano dominava. Mas e aquelas nações onde o Império Romano não dominava? O cristianismo também chegou lá com muita força, meus irmãos. Só para vocês terem uma ideia, depois que o cristianismo passa a ser a religião oficial do Império Romano, houve uma grande perseguição entre os persas. Eles têm a religião dos zoroastras. E lá havia pastores, havia igrejas, havia crentes, que no momento em que eles viram que o Império Romano agora se tornou cristãos, eles começaram a falar: não, vocês têm que negar essa fé. Porque eles tinham medo que o país deles se tornassem romanos. E os persas eram grandes inimigos dos romanos. E dizem os historiadores, irmãos, que logo de início morreram mais de 16 mil cristãos, simplesmente porque eles eram cristãos. E dizem outros historiadores que morreram mais de 190 mil pessoas, simplesmente porque eles eram cristãos. Perceba, irmãos, quantas pessoas estavam dispostas a viver essa vida para Deus ao ponto de dedicar a sua própria vida. É por essa razão que a gente está aqui.
Muitas dessas histórias a gente nem sabe, nem vai ouvir, como por exemplo o evangelho chegando na África. Contam-se que por volta de menos de 10 missionários foram para a África, no reino de Assur, onde é a Etiópia. Em poucos anos, todos lá na Etiópia se converteram, assim como no Sudão. Ou seja, meus irmãos, os nossos irmãos do passado eram valentes, eram crentes fervorosos. Ora tinha perseguição, nada os impedia. Depois que veio a paz, aonde o cristianismo passa a ser a religião oficial, não tem problema, eles continuaram servindo a Deus, continuaram evangelizando, porque eles entenderam o que é ser cristão. Amém, meus irmãos? E aqui estamos, depois de tantos séculos, e o desejo de Deus é que nós tenhamos essa fé pura, essa fé limpa, essa fé genuína, que vença o pecado, que vença as batalhas, que não negue Jesus, que rompa os obstáculos e que cumpra a vontade de Deus. Amém? Eu contei essas histórias porque hoje o título da minha mensagem vai ser bem curioso, irmãos, vai ser bem curioso. Tem um assunto bem interessante para tratar aqui com todos vocês, e quero mais uma vez levar cada um dos meus irmãos a refletir sobre o pai da fé, nosso irmão Abraão. Nosso irmão Abraão, onde tudo começa com Abraão. Quando a gente pensa em Abraão, a gente lembra, é um homem abençoado, vigoroso, saudável, rico. Claro que tudo ia dar certo com ele. Não, meus irmãos, Abraão também teve lutas, teve embates, teve dificuldades. Aliás, tudo começa com ele, então tudo era muito novo. Deus separa ele para fazer dele uma nação, para fazer dessa nação um povo, para escolher esse povo para ser sal e luz dessa terra. E aqui está a igreja, filhos e filhas de Abraão, depois de 4.000 anos. Amém, meus irmãos? E hoje eu quero te convidar a você abrir a sua Bíblia em Gênesis 12, e a gente vai ler os primeiros versículos de Gênesis 12. E eu quero ler com você aqui o versículo de número 1 e 2, em primeiro lugar. Lerei na NVI. Então o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. O título da minha mensagem é: saia do lugar seguro e vá para o lugar improvável. Do lugar seguro para o lugar improvável. Essa semana Deus falou muito comigo sobre isso. Todos nós buscamos segurança. Há uma teoria que é chamada teoria de Maslow, que mostra que na pirâmide da nossa vida, a gente busca aquilo que é mais seguro para ir escalando os outros lugares. E assim, a gente precisa de uma casa, precisamos de uma família, precisamos de um trabalho. Aí depois precisamos do quê? Precisamos de ampliar os nossos horizontes. E quando a gente vai realmente subindo nessa teoria, chamada teoria de Maslow, que é muito interessante, aí chega num ponto de significado, de valor e de propósito. Porque algumas pessoas, como Bill Gates, como esses grandes nomes do mundo, dedicam milhões para caridade, para desenvolvimento social. O Elon Musk, por exemplo,
Por quê? Porque eles podem fazer isso porque eles não precisam mais do salário. Porque, afinal de contas, 1 minuto deles são milhões. Eles já conquistaram tudo, tem tanto, que até mesmo os seus descendentes estarão vivos durante várias gerações, porque acumularam tantas riquezas, tantas fortunas, que eles podem se dar o luxo hoje do quê? De desenvolver uma causa, de criar uma universidade, de enviar foguetes para a Lua, para Marte, de dar marcha ré no foguete, e aí vai. É por isso que eles continuam sendo geniais. Uma pessoa só começa a viver com um grande propósito quando, de fato, ele realmente tem uma certa segurança, ele passa por essas etapas. Aí eu te pergunto, esse é o padrão da vida, não é? É. Mas e o padrão de Deus? O padrão de Deus é tudo diferente. Tudo diferente. Então eu não quero hoje aqui falar para você abandonar o que é seguro. Não, até porque tem muitos irmãos que são, eu diria, muito imaturos, né, e confundem a fé. Podem ver quanta loucura é feita em nome de Jesus. Pessoas bem intencionadas, mas muitas vezes desequilibradas, abandonam família, abandonam o emprego, falam, eu vou fazer a obra, mas nem oram, não fazem a obra coisa nenhuma, querem é viajar. E principalmente se for para Miami, para Dubai, aí querem fazer missões. Pessoas desequilibradas, pessoas que não deram certo na vida, agora buscam em Deus o quê? Que Deus vai fazer algo na vida deles. E, irmãos, guardem isso, Deus não nos chama para uma vida irracional. Deus nos chama para uma vida inteligente, para uma vida lógica, para uma vida justa, para uma vida em que o bom senso faz parte da nossa vida. E podem ver que o projeto Igreja começa onde? Na família. O reino de Deus começou quando? Na família. Abraão não era um lunático. Nenhum servo de Deus era um lunático. Eu citei da teoria de Maslow para te mostrar o seguinte: siga esse padrão no seu dia a dia, vai estudando, vai trabalhando, vai conquistando coisas, ganhe o máximo que você puder ganhar, poupe o máximo que você puder poupar, gaste o mínimo que você puder gastar, e você vai ver, você vai ter uma velhice, eu diria, amparada. Talvez não rico, mas suprido. Por quê? Porque quando a gente tem disciplinas, quando a gente tem bom senso, quando a gente realmente não troca pés pelas mãos, quando a gente vive o presente, agradecendo a Deus, dando o nosso melhor e pedindo a bênção para o futuro e fazendo o nosso papel, Deus nos abençoa. Mas guarde isso, guarde isso. Olha o título da minha mensagem: do lugar seguro para o lugar improvável. Eu quero te dizer que misteriosamente, em algum momento na tua vida, Deus vai te fazer experimentar isso. Você sairá do lugar seguro e vai ir para o lugar improvável. Porque essa é a experiência da fé. Se Deus nos chamasse apenas para viver uma vida como são as pessoas, não seria fé. Por isso que a fé, ela é a certeza, ela é a convicção daquilo que não vemos, mas é a prova garantida daquilo que esperamos. E nós seguimos porque sabemos em quem temos crido e sabemos que Ele vai cuidar de nós, mesmo no meio das questões mais improváveis. Então Abraão nos ensina isso. Abraão nos ensina isso. E hoje, enquanto eu meditava, fazia as minhas lições de casa, eu fiquei tão feliz com esse texto, porque o texto de Gênesis 12 é muito conhecido por nós. Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para uma terra que lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Levou a sua mulher Sarai e seu sobrinho Ló.
todos os bens que havia acumulado e os servos comprados em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abraão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém. Naquela época os cananeus habitavam essa terra. Ali o Senhor apareceu a Abraão e lhe disse: darei essa terra à sua descendência. Então Abraão construiu um altar dedicado ao Senhor que lhes havia aparecido. Dali prosseguiu em direção às colinas a leste de Betel, onde armou o acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Também neste lugar construiu um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois Abraão partiu e seguiu em direção ao Neguebe. Aleluias! Abraão tem atitudes, Abraão tem comportamentos, Abraão tem fé. Perceba, ele sai do lugar seguro e vai para um lugar improvável. Só dar um dado aqui histórico, irmãos. Quem eram os cananeus? Os cananeus eram homens muito cruéis, irmãos. Muito cruéis. Só para vocês terem uma ideia, os cananeus, quando eles faziam uma casa, para consagrar a casa deles, eles sacrificavam um filho. Na arqueologia, só para vocês terem uma noção, na arqueologia, se acharam várias crianças junto com as fundações das casas. Era o gesto de pedir a bênção para Baal, porque Baal e Aserá eram os deuses dos cananeus, os principais, eram muitos. E eles sacrificavam crianças, irmãos. Abraão, sai do lugar seguro e vai para o lugar improvável. Filho de Deus, filha amada de Deus, Deus te tirará dos seus lugares seguros e te conduzirá aos improváveis do Senhor. Mas para isso a gente precisa estar preparado. Para isso a gente precisa estar preparado. E pessoas desequilibradas, inconsequentes, que não fizeram uma boa lição de casa, não conseguirão. Por quê, pastor? A gente fará na força do nosso braço? Não, não é que a gente fará na força do nosso braço. Mas é porque Deus tem um padrão, Deus tem uma linguagem, e somos nós que nos ajustamos às linguagens de Deus e não Deus a nós. E essa mensagem, Deus trabalhou muito ao meu coração, e eu quero falar com vocês sobre isso, meus irmãos. Falar sobre isso, porque não tema os lugares improváveis do Senhor. Não tema. Perceba aqui, vamos ler novamente o versículo 1. Olha o lugar seguro de Abraão, olha o momento, como era maravilhoso esse momento de Abraão. Versículo 1, novamente, olha a ordem de Deus. Então o Senhor disse a Abraão: sai da sua terra. Ou seja, da sua cidade que você cresceu, que você se aperfeiçoou, que você conquistou coisas. Abraão, dizem os historiadores, que ele era um empresário já em Ur dos Caldeus. A família dele era uma família de empresários. O lugar que você cresce, o lugar que você conquista as coisas, o lugar que você tem empresas, que você tem funcionários, que você é próspero, que você tem casa, vem Deus e diz: sai. É um lugar seguro ou não? Totalmente. Eu sei que tem pessoas que não dão tanto valor para a casa ou para a cidade ou para o país. Mas, meus irmãos, nós brasileiros somos muito privilegiados por Deus. Tem nações e mais nações que gostaria de ter um quarto como o seu quarto, de ter uma cama como a sua cama, ter um dia ensolarado como o nosso dia ensolarado. Poder caminhar agora e ver as maritacas, os periquitos, ver as flores, os beija-flores. Esses tempos atrás eu estava passando perto da minha casa e vi um tucano. Eu falei: meu Deus, tucano aqui. Eu quase bati o carro, porque na hora eu falei: não acreditei, eu parei. Onde eu jogo tênis, de vez em quando eu vejo um tucano, porque é uma área verde ali de Suzano. O tucano, irmãos, eu paro e fico vendo o tucano. Meu irmão, já parou para pensar nisso? Hoje, século 21, quem vê tucano, isso é um privilégio, meus irmãos.
Privilégio. Nós, aqui em São Paulo, né, essa metrópole agitada, a 1 hora daqui a gente está na praia. Pôr o pé na areia, meus irmãos. Sabe o que é isso? Só de falar já começa a formigar meu pé de vontade de pisar na areia. Sentir o cheiro da praia. Caminhar no sol, meus irmãos. Se você quiser agora, depois desse culto abençoado, pegar sua esposa e falar, vamos dar uma volta, gata, vamos para um parque. Você pode, isso é maravilhoso, tomar um sol, meus irmãos. Europa é cinza, irmãos. Eu fico vendo esses filmes europeus, eu falo, meu Deus, coisa horrorosa. Cinza, tudo branquelo, azedos, europeu. Aí vem o sol, depois o verão deles é 2 meses, queima 40 graus, eles ficam com insolação, coisa horrorosa. Nosso país é maravilhoso, meus irmãos. Talvez você não dê tanto valor, mas olha, Deus te deu um lugar maravilhoso, uma família, um povo maravilhoso. O brasileiro é um povo, irmãos, a gente não nota aqui, por exemplo, tem várias etnias aqui, vários grupos, a gente nem percebe, mas se você for ver historicamente, você vai ver aqui alguns irmãos que têm traços de europeus, outros têm traços de índio, outros têm traços de africano, outros têm traços de asiático. A gente convive com tudo isso, isso é normal. Isso não é normal no mundo, irmãos. Não é normal no mundo, não é assim. Por quê? Porque eles têm os seus grupos, os seus nichos, e eles não se misturam contra os povos. Deus estava falando para Abraão, sai, Abraão, deixa a tua terra, deixa a tua cidade, deixa a tua criação, deixa o lugar da tua infância, deixa a sua casa, Abraão. Deixa a sua empresa. E o que Abraão fez? Ele sai, aleluia. Mas para aí não, vamos melhorar ainda. Olha o lugar seguro de Abraão. Sai da onde? Sai da tua terra, do meio dos seus parentes. Talvez você diga, aí é fácil, pastor. Porque na minha família, meu irmão, talvez você vive assim, eu te digo até, você vai entender melhor essa mensagem, seu coração está errado. Se você não aprendeu a amar a tua família, teus parentes, teus filhos, pais, você não entenderá o que é ser cristão. Guarda isso no seu coração. Não, pastor, só tem endemoniado. É? Então foi por isso que Deus te pôs lá. É para você ser o sal, ser a luz, ser a bênção no meio desses demônios. Posso ouvir um glória a Deus? É verdade, talvez você diga, eu sofri, meu pai foi ruim, minha mãe foi ruim, meus filhos foram ruins, meu marido foi ruim, minha esposa foi ruim, é verdade. Mas e agora, você tem pagado ruindade com ruindade? Ou você tem amado no meio da adversidade? Abraão aqui, meus irmãos, Abraão aqui, ele demonstra o que era amar a Deus. Ele sai e leva o seu sobrinho e leva o seu pai. Ora, mas a obra não era só com Abraão? Era. Mas ele sabia que o Deus que falava com ele, que é o único e verdadeiro Deus, tinha bênção para ele, para a família dele e para todos os parentes dele. Abraão amava sua família. Pastor, o senhor está falando bobeira? Não. Lembram, pouco tempo depois desse episódio, o que acontece? Ló vai embora. E Ló indo embora, alguns reis se unem, lutam contra os reis e Ló é capturado. Mas lembram que Ló tinha deixado Abraão por briguinhas, picuinhas. O que Abraão podia ter feito ali naquela ocasião? Abraão poderia ter dado de ombro, bem feito, sobrinho mundano, bem feito, sobrinho gadareno, bem feito, seu atribulado. Agora você escolheu errado, vai sofrer, seu cão. Foi isso que ele fez? Não. O que ele fez? Ele pega 318 soldados dele e vai lutar contra os reis e vence todos eles. E depois Abraão poderia ainda enriquecer muito mais. Ele fala, não quero nada de vocês, porque eu quero somente o que Deus me deu. E dessa forma Abraão liberta o seu sobrinho. Ele amava o seu sobrinho. Pode ver que ele tem um filho com Agar, e depois quando ele vai dispensar Ismael e Agar, ele não quer, porque ele amava. Meus irmãos, Deus disse para Abraão, sai da sua terra, sai do seu lugar seguro, vai para um outro lugar, sai do meio dos seus parentes que você ama,
e ele saiu. Perceba, irmãos, ele não ficou choramingando com Ló quando Ló quis partir. Abraão era resolvido. Ló quis ir, ele deixou ir, mas na hora que Ló precisou, ele estava disposto a ajudar Ló. Meu irmão, você tem amado os seus parentes? Você tem amado mesmo? Ou seus parentes são demônios, que você quer que um raio caia do céu, um raio queime eles? Oh meu Deus, meus irmãos, se você tem pensado assim, você não entendeu o que é ser cristão. O que mais, irmãos? Vamos lá, vai melhorando. Percebam que Abraão sai do lugar seguro. Deus está dizendo para ele, Deus está falando para ele: olha, meu servo, saia desse lugar seguro, saia desse lugar provável, onde tudo está certo na sua vida, que é a sua terra, sua parentela, e ainda vai mais, e da casa de teu pai. Ou seja, dando aqui uma ideia do sangue. Abraão sabia disso. Sabia da sua família, agora ele tem Sarai como sua esposa, mas ele estava prestes a sacrificar tudo. Vocês conhecem a história? Depois que a promessa vem com Isaac, o que ele faz? Deus pede: sacrifique Isaac. Era só um teste, Deus jamais pediu sacrifício humano. Ele estava pronto a sacrificar o filho da promessa. Por quê? Porque, meus irmãos, Abraão entendia o que era saber obedecer, saindo do lugar seguro. E aí, por que você está falando tudo isso, pastor? É muito simples, meus irmãos. A nossa vida cristã sempre será uma experiência do seguro para o improvável, do provável para o improvável. Sim, sempre, meus irmãos, sempre. Sempre Deus vai fazer isso conosco, na sua realidade de vida. Deus vai te sacudir, Deus vai fazer essas experiências. Sabe por quê? Porque aquele que segue o improvável de Deus aguarda o agir daquele que tudo pode. Aleluias. Aquele que segue o improvável de Deus aprende a depender apenas de Deus e de nada mais. Perceba, Abraão era muito resolvido. E por que eu estou falando isso antes de entrar nos meus 2 pontos? Eu estou falando tudo isso para te mostrar o seguinte: Abraão era uma pessoa resolvida, era uma pessoa próspera, era uma pessoa inteligente, era uma pessoa que sabia viver bem, vivia bem, sabia lutar pelos seus. E olha como o reino de Deus é misterioso. Olha como o reino de Deus é enigmático. E aqui eu quero agora entrar no meu primeiro ponto. O reino de Deus é extremamente enigmático. O sai de Deus para nós é enigmático. O que eu quero dizer com isso? Ele é muitas vezes incompreensível. É incompreensível. Por quê? Porque Abraão, ele estava seguro, estava tudo certo na vida dele, estava tudo resolvido. Ele poderia dizer para Deus: não, Deus, me abençoa aqui, do meu jeito, da minha forma. Faz um milagre aqui, eu já tenho aqui uma terrinha, dá só mais um sítiozinho. É o provável. O que eu quero te dizer com isso, meus irmãos? Olha só que mistério, é o mistério da vida cristã. Deus quer nos ajeitar como seres humanos. Deus quer nos ajeitar como seres humanos. Deus quer te ajeitar como um homem digno, honrado, como uma mulher digna, honrada, como uma matriarca, um patriarca digno, honrado. Deus quer te fazer ser um trabalhador que conquiste o pão de cada dia com o suor do seu trabalho. Deus quer que você conquiste uma casa para você poder ali cuidar da sua família, cuidar da sua esposa. Deus quer que você honre os seus filhos, sempre sendo um pai provedor, quem sabe depois um avô provedor, e assim abençoando a sua linhagem. Perceba, olha só, então talvez você diga assim: pastor, eu vivia que nem um bicho, eu não queria saber de nada, nem de ninguém, eu só queria saber de mim mesmo. Eu digo, essa é a vida sem Deus. Mas quando a gente realmente se converte, agora guarde isso, irmãos, muitas pessoas vivem dignamente mesmo sem Deus, viu? Por quê? Porque eles aprendem que é melhor viver assim, é melhor ser um trabalhador honrado, uma pessoa que estuda. E não é porque muitos não são cristãos que eles não são dignos, não são bons. Não vamos ter esse estereótipo infantil. Tem um monte de gente aí que tem um casamento feliz, por quê? Porque o marido sabe respeitar a mulher sabe respeitar o marido, não discutem na frente dos filhos, um cuida do outro e são felizes, se amam e vivem um milagre do casamento. Mas pastor, eles são ateus, e daí que são ateus?
Eles dão ouvidos ao bom senso. Não deve nada para ninguém, tem o nome limpo. Meus irmãos, estou falando um pouco isso, porque hoje dentro da igreja evangélica está uma pouca vergonha. Irmãos que devem e não pagam, irmãos que se encostam em cima do outro, relacionamentos de ganância, de o que eu ganho nessa amizade. Meus irmãos, sejamos crentes, sejamos verdadeiros, sejamos dignos. Fez uma dívida, paga. Fez uma dívida, acerta as contas. Faça o que você pode fazer, faça o seu melhor. Não dê um passo além da sua perna. Tem pessoas que hoje não zelam mais pelo seu nome, não estão mais preocupados com o seu testemunho, não estão mais preocupados se estão vivendo em harmonia na família. Não, meus irmãos, não precisamos ser pessoas cristãs para terem uma vida moral, ética elevada, mas sendo cristãos, isso é um fator imprescindível. Como cristãos, precisamos ser muito mais éticos e morais. Mas deixa eu ensinar uma coisa para vocês: você não vai ter o controle de todas as pessoas que estão debaixo de você. O marido não tem o controle da esposa, a esposa do marido, os pais dos filhos, os filhos dos pais, porque cada pessoa é livre. Mas faça o seu melhor em nome de Jesus, amém, meus irmãos? Eu tenho visto tanta gente infantil dentro da igreja, mundana dentro da igreja, suja, boca suja, mentira. Meus irmãos, a igreja de Jesus, ela é uma noiva que tem que ser apresentada ao Cordeiro, ao noivo santo. Essa questão do pudor. Não, hoje tudo pode. Não, quem diz que tudo pode? Lembra na minha introdução, antes de refletirmos? A nossa história foi escrita por sangue. Tem pessoas que são maldosas, mesquinhas, vis. Meus irmãos, somos chamados para sermos sal e luz dessa vida. Amém, meus irmãos? Mas voltando aqui ao meu primeiro ponto. O sai de Deus, ele é enigmático, porque a gente vai e agora entende que ser cristão é ser um ser humano digno. Ser cristão é ser uma pessoa honrada. Ser cristão é ser uma mulher, sabe, prudente, sábia. Ser cristão é ser um pai honrado. E agora vem Deus e diz: abandona tudo. É enigmático ou não é? É enigmático ou não é? Entrega tudo para mim. Foi isso que aconteceu com Abraão. Deus pede para a gente amar o inimigo, Deus pede para a gente amar a família. Muitos irmãos têm muita dificuldade por causa da sua história de amar os seus parentes. E aí, depois de anos, ele está amando tanto os parentes, vem Deus agora e diz: entrega todos os parentes. Mas Senhor, agora que eu aprendi a amar o gadareno, agora que eu aprendi a ter paciência com o chifrudo, é assim, é enigmático. É enigmático. Mas Senhor, agora que eu estou resistindo o meu vizinho, aquele que toca funk sábado até às 5 da manhã, que antes eu queria jogar uma bomba, agora eu estou orando, eu acordo nas madrugadas, ainda oro e abençoo. É enigmático ou não é, meus irmãos? E agora que você está vivendo em paz, porque antes você nem bom dia dava para o vizinho, você falava que o diabo te carregue, vá para os quintos dos infernos. E agora você consegue olhar para ele e falar: oh Deus, tem misericórdia dessa vida. E aí agora que você está em harmonia, Deus fala assim: agora deixa tudo isso. Deixa tudo isso. Porque agora você vai entrar na segunda e na melhor fase. Por quê? Porque agora eu vou te ensinar o que é, em segundo lugar, o que é viver no meu improvável. Aleluias. Abraão era isso. Abraão confiava tanto em Deus, ele tinha tudo. Irmãos, Abraão não precisava de nada. Na teoria de Maslow ele era resolvido. Ele podia até socorrer o sobrinho, permitir com que alguns soldados morressem, mas Deus não está preocupado com as nossas coisas, com as nossas conquistas. Deus está preocupado se a gente vai aprender a viver no improvável. Ser um cristão verdadeiro é isso, é confiar naquele que morreu na cruz por nós, porque o improvável de Deus é uma vida provável no milagre de Deus. E é isso que Abraão aqui estava vivendo, porque, vamos lá, em segundo lugar, o que é aprender a viver no improvável? Já que você não vive segundo o que se vê ou pelos pensamentos da vida, o que é viver no improvável? É depender de Deus o tempo todo. É depender do milagre o tempo todo.
É saber que quando tudo está favorável, glória a Deus. E quando tudo está desfavorável, mais glória a Deus ainda. Por quê? Porque percebam, irmãos, Abraão já tinha uma vida boa, mas ele não sai do lugar seguro, ele não sai do lugar provável, e ele não segue agora o improvável e o inseguro. Mas o que Deus fez com o improvável e com o inseguro? Deus fez com o improvável e com o inseguro o extraordinário. Aleluias! Meus irmãos, o Espírito Santo quer nos ensinar a gente seguir essa linguagem divina, que é a linguagem do improvável, do inseguro, porque é no improvável e é no inseguro que está o extraordinário de Deus. Abraão segue a promessa, aguarda na promessa, depende da promessa, vive a promessa, tem suas falhas como nós, mas ele busca Deus, não abandona a sua fé, e Deus faz um milagre, aonde aos 99 anos, ele deita-se com a sua velhinha Sara, e aos 100 anos, e ela aos 90 anos, nasce o grande milagre que é Isaque. Isaque nasce e aqui estamos, meus irmãos, 4.000 anos depois. Por quê? Porque é no improvável, é no inseguro que ali está o extraordinário de Deus. Por que eu estou falando isso e aonde entra agora aqui alguns pontos práticos, meus irmãos? Alguns pontos práticos. Não duvide daquilo que Deus te diz para você fazer, creia. Eu sei que viver uma vida cristã é muito difícil, irmãos. Sejamos honestos. Amar o inimigo é muito difícil. No início do cristianismo, meus irmãos, no início do cristianismo, muitos dos nossos irmãos, sabe o que eles faziam? Diante de tantas perseguições, eles começaram a ir para o deserto e se tornaram eremitas do deserto. E lá eles começavam a viver uma vida dependendo de Deus. E olha, tem um texto maravilhoso de Atanásio que ele escreve sobre a vida de Antão, ou como é traduzido para o português, Antônio. Ele é considerado o pai dos monges. Leia-se monges aqui, viu, irmãos? Deixa eu fazer uma nota aqui, que agora eu vou falar um pouco de algo histórico, para ir para o lado prático. Quando você ler sobre os pais da igreja, a igreja católica vai falar que é Santo Antônio, Santo Inácio, Santo Agostinho, mas para nós eram pastores, tá bom, meus irmãos? Eram pastores. Antão, vendo as perseguições, o que ele fez? Foi viver no deserto. Ele era um jovem egípcio, que tinha ali, trabalhava no campo com seu pai, e ao conhecer de Jesus, ao saber de Jesus, ele fica fascinado por Jesus, e ele literalmente doa o que ele tinha e foi viver como um eremita. E ali, irmãos, ele começa, depois dos 20 anos, ele vive até os seus 105 anos. Perceba, irmãos, viveu no deserto. E ele foi uma pessoa magnífica na história do cristianismo. Ele deixou o lugar seguro. Ele deixou o lugar provável. E foi para o improvável. Porque é lá no improvável que haverá o que? O extraordinário. Meus irmãos, é assim a vida cristã. Logo depois desse homem chamado Antão, vem Pacômio, que é um outro que converte-se e também começa a viver essa mesma vida no deserto. E percebam, lá no Egito, os nossos irmãos do passado se tornaram crentes tão piedosos, tão valorosos, tão fervorosos, que eles criaram comunidades aonde eles, no meio das perseguições, eles abrigavam crentes e eles influenciaram gerações, meus irmãos. Gerações. Um desses que foi influenciado por esses grandes chamados pais do deserto foi Agostinho de Hipona. Agostinho de Hipona, que tinha uma vida muito abastada, muito resolvido, mas ao mesmo tempo um jovem que vivia nas orgias. Depois de se converter ao cristianismo, também vai viver a mesma vida, querendo levar o evangelho às outras pessoas, ou seja, o improvável, o inseguro.
Saiba disso, meus irmãos, não duvide de quando Deus te dizer para fazer alguma coisa, vai e faça. Não se importe com as críticas alheias, porque as pessoas não te compreenderão. Por quê? Porque é improvável. Fazer a obra de Deus é improvável, amar o inimigo é improvável, ofertar é improvável, dizimar é improvável, adorar a Deus numa comunidade é improvável, edificar os santos é improvável, mas é ali, nesse lugar, que haverá o grande extraordinário de Deus para nós. Abraão viveu tudo isso, e Deus quer te ensinar e me ensinar isso a cada dia. Por que eu afirmo isso a cada um de nós, meus irmãos? Porque não vive o seu dia a dia acreditando em você. Lembra do que eu disse? Faça o seu melhor. Sim, use a sua mente, escute os anciãos, escute os líderes, aprenda com a vida, aqueles que venceram no mundo dos negócios. Mas quando o Espírito Santo te falar alguma coisa, quando o Senhor queimar no teu coração por algo, quando o Senhor arder uma chama sobre uma causa, meu irmão, pode fazer. Por quê? Porque você estará saindo do seguro, do lugar seguro para o lugar improvável, mas esse lugar improvável será o lugar do extraordinário de Deus na sua vida. E para eu concluir, eu quero simplesmente citar a história de um grande homem que esses dias atrás foi celebrado o aniversário daquilo que ele realizou, que é Lutero. Lutero é fruto dos monastérios, ele era um monge, ele era um padre, mas um dia, lendo as Escrituras, ele aprendeu: o justo viverá pela fé. Aleluia. Ele tinha uma vida, ele era muito bem resolvido, porque a vida de Lutero é uma vida muito curiosa. Um dia ele estava estudando direito, ele e um amigo dele, já era de uma família abastada, porque, irmãos, vocês têm que lembrar que no mundo antigo e na Idade Média, quem estudava eram quem? Só as pessoas que tinham posse, só as famílias que tinham posse, ou os meninos que eram acima da média de intelecto, porque a grande maioria das pessoas não tinham acesso às escolas. Enquanto eles voltavam, ele e um amigo dele, de uma tempestade, caiu um raio, o amigo que estava do lado dele morreu e ele não. Então ele entendeu: se eu estou vivo é porque Deus tem uma obra na minha vida. E ele foi para o monastério. E ali ele se torna padre. E enquanto ele estava lá no monastério, ele ganha de presente uma Bíblia. Ele começa a ler a Bíblia. E ele lia a Bíblia, mas ele lia a Bíblia. E naqueles dias de Lutero, a Bíblia só tinha ela na versão latina, que era a versão de Jerônimo, que também faz parte aqui dos pais da igreja da patrística. E ele, lendo a Bíblia, ele falou assim: tem alguma coisa errada, porque do jeito que nós vivemos a fé aqui, com a Bíblia está muito diferente. Meus irmãos, leia a Bíblia, principalmente o Novo Testamento, e aí você vai saber como servir a Deus, você vai conhecer os caminhos improváveis do Senhor, que ali haverá o extraordinário de Deus. E enquanto ele lia a Bíblia, ele começa a ter um encontro com Deus, e esse texto de Romanos, de Abacuque, de Gálatas, que é: o justo viverá pela fé, estrala no coração dele, salta no coração dele. E ali onde ele escreve as 95 teses, e fixa na porta da igreja, no dia 31 de outubro, porque ele sabia que no dia 1 de novembro, é chamado o quê no catolicismo, dia 1 de novembro, irmãos? Vamos lá, de todos os santos. Então todas as pessoas sempre iam à missa no dia, que é o dia de todos os santos, que é um dia de adorar todos os santos. Então ele estrategicamente colocou as 95 teses na porta da igreja principal, porque ele sabia que na madrugada seguinte a igreja estaria cheia e todo mundo leria, e todo mundo leu. E, bom, o que acontece com ele? Vocês conhecem a história. Se você não conhece, saiba que Lutero foi um que viveu, mas antes de Lutero muitos outros morreram. Quem começasse a ler a Bíblia nos dias de Lutero ou antes dele e fosse contra os padres e os bispos e o Papa, era morto. E Lutero milagrosamente foi salvo.
Bom, resumindo uma história de 500 anos, aqui estamos, irmãos. Por quê? Porque Lutero deixou o lugar seguro, deixou o lugar provável para seguir o quê? O improvável, porque no improvável há o extraordinário. Eu não sei o que Deus vai te pedir, meu irmão, eu não sei, apenas siga, apenas faça. E aguarde, porque quando Deus agir, você saberá como Abraão, que vale a pena confiar no Senhor. Amém, meus irmãos? Deixa essa palavra ao seu coração e quero orar por você, quero orar por nós, para que Deus nos ajude a seguir sempre essa fé que ora entendemos algumas coisas e muitas outras horas não entendemos nada. Mas quando a gente não entender nada, não tenha medo, porque esse é um caminho seguro de Deus, que é o caminho do improvável. Vamos orar, meus irmãos, vamos orar. Pai, muito obrigado por esse momento, muito obrigado pela vida de Abraão, muito obrigado, ó Deus, pela história da igreja, muito obrigado, ó Deus, porque viver pela fé é viver o teu improvável. Eu te peço, meu Deus, eu te peço, meu Pai, fale a cada dia aos nossos corações e nos ensina, Pai. Nos ensina a te ouvir, nos ensina a te escutar, nos ensina, ó Deus, a seguir aquilo que o Senhor tem para nós. Porque eu não tenho dúvida, Pai, que o Senhor estará, ó Deus, se revelando por meio do improvável, por meio do inseguro. Mas ao mesmo tempo, Senhor, nos ensina também a cumprirmos o nosso papel, a fazermos o que é correto, a fazermos o que o Senhor espera. Porque logo depois de fazer tudo isso, Pai, ó Deus, que a gente possa te obedecer, mesmo naquilo que não entendamos, mesmo naquilo que não compreendamos, mas que a gente possa seguir a Tua vontade, assim como foi com Abraão, assim como foram com os apóstolos, assim como foram com os discípulos. Continue falando ao nosso coração e continue nos ensinando a viver pela fé, dia a dia, crendo no Senhor e aguardando do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Eu quero fazer mais uma oração com você. Sabe por que Deus muitas vezes nos permite sofrer, meus irmãos? E sofrer muito, para que a gente tenha um encontro com Deus. É verdade. Como dizia Spurgeon, o sofrimento é uma bênção. Deus vai nos ensinar por meio da mente e do coração, do bom senso, principalmente da sua palavra. Mas quando a gente não aprende, quando a gente não obedece, aí Ele permite que a gente sofra, e muitas vezes a gente sofre muito. Sabe por quê? Porque na hora que a gente está sofrendo demais, a gente se entrega totalmente ao Senhor. Aí talvez você diz assim: mas pastor, que plano é esse? É um plano improvável de Deus. Porque, meu irmão, deixa eu mais uma vez aqui te ensinar isso. Para a gente orar, eu quero fazer mais essa oração. Eu não preciso sofrer para aprender. Eu não preciso sofrer para ser um bom pai. Eu não preciso sofrer para ser uma boa mãe. Eu não preciso sofrer para ser um bom cristão. Eu não preciso sofrer para ser uma boa pessoa. Basta ter o bom senso da vida. Concorda? As experiências. Porque se eu aprendo pela minha experiência, isso demonstra que eu sou sábio. Amém? E se eu aprendo com a experiência do outro, eu me torno mais sábio. Então eu estou num caminho e tem alguém que está próximo a mim, que também está no mesmo caminho de erro, e a pessoa está sofrendo, eu vejo ela sofrer, eu falo: opa, para quê? Vai ser o mesmo resultado. Então, irmão, guarde isso. Deus não criou o sofrimento para que nós nos encontrássemos com Ele no primeiro momento. Deus criou a inteligência em nós. Deus nos deu, aliás, a inteligência. Deus nos deu o bom senso. Deus nos deu uma consciência. Mas e quando a gente é teimoso como um jumento bravo? Aí, meu irmão,
na história da vida, na história de Deus, Ele permite o sofrimento. Pastor, e é só quem é como um jumento bravo que sofre? Não, o sofrimento vai vir sobre todos, porque Deus tem um plano em tudo. De repente você fez tudo certo, seguiu tudo direitinho, e uma calamidade aconteceu sobre você. Perdeu um filho, perdeu um cônjuge, um marginal causou um dano irreparável. É verdade. Mas Deus tem o controle sobre tudo, e nada acontece na sua vida ou na minha vida que Deus não tenha o controle. Então, eu quero fazer essa oração. Está sofrendo? Está sofrendo muito? Está sentindo que tem coisas erradas? Está sentindo na sua vida espiritual que você tem ferido a Deus? Não espere sofrer mais. Clame a Deus agora. Como eu disse, no sofrimento a gente se entrega, porque não tem mais o que fazer. No leito de enfermidade, o que está diante de nós no leito da enfermidade? A dor, a morte, o sepultamento. E por que as pessoas se entregam na crise? Porque elas sabem que não tem mais nada, e nem mais a ninguém a procurar ou a buscar. Agora eu te digo, você não precisa chegar no leito, você não precisa chegar no abandono. Se entrega agora. Se alguma coisa está desajustada na tua vida, se entrega agora. Dá esse passo de fé, porque Abraão saiu do lugar seguro, do lugar provável, e ele viveu o extraordinário. Deus tem o extraordinário para mim, para você. Basta se entregar como fez Abraão. Amém? E eu quero orar por você, onde quer que você esteja, aqui em casa, assistindo esse culto depois. Se você realmente sente que Deus está te chamando, ore agora. Diga: Senhor, eu estou cansado de viver essa vida, ou quem sabe te fazer sofrer com o meu pecado, te entristecer. Eu quero agora dar esse passo de fé, como fez Abraão, e quero sair do meu lugar seguro para o teu improvável, porque é no teu improvável que o Senhor tem para minha vida o melhor. Ore agora, e eu vou orar por você. Pai, em nome de Jesus, essas pessoas que agora, Senhor, estão orando, estão clamando, estão buscando a tua face, e estão se entregando incondicionalmente ao Senhor, eu te peço, faça algo magnífico como o Senhor fez com Abraão. Faça na vida desse que ora agora, dessa que ora agora. Contemple a sua vida, contemple o seu viver, e ó Deus, escreva uma história maravilhosa. Se há irmãos, se há vida, se há alma, se há irmãs que sentem que estão vivendo uma vida como Deus não quer, mas nessa hora sentem o desafio do teu Espírito de dar um passo de fé, ó Deus, contempla a oração do meu irmão, da minha irmã, e ajude-os a sair do lugar seguro para irem para esse lugar improvável. Mas eu te peço, meu Deus, se revela a eles de forma extraordinária. E se alguns outros, Pai, que estão aqui conosco têm sofrido, eu te peço, contempla e recebe essa vida, e cura essa alma, liberta essa alma, e faça também, Senhor, algo extraordinário, e recebe essa vida que agora clama a Ti, essa alma que chora aos Teus pés. É assim que eu oro, é assim que eu intercedo, e é assim que eu os abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amém. Creia que Deus ouviu a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Eu deixo essa palavra ao seu coração, em nome de Jesus. Amém.